Boa noite, telespectadores da TV Com Pelotas, canal 14, a todos vocês que nos acompanham nas nossas plataformas, nessa live através do Facebook, bem-vindos a mais uma live da TV Com Pelotas. Eu, Flávio de Souza, repórter cidadão, apresentando essa live, e aqui comigo o Ederson, né? Ederson que já participou das nossas lives, tem nos auxiliado aqui, repórter do Tribuna Popular Pelotense, e já aqui a presença de nosso convidado muito especial, um amigo que eu conheci no movimento estudantil, Marcola, Marcos Ferreira, vereador, bem-vindo, a casa é sua, a palavra também. Muito obrigado Flávio, uma alegria poder estar aqui conversando contigo, com o Ederson aí, o nosso sempre fotógrafo, conhecido lá na Câmara de Vereadores, mas tu que, eu dizia, o Flávio nos conheceu em 1996, mais ou menos, presidente da União Pelotense de Estudantes Secundaristas, UPS, fizemos muitas coisas pelo movimento estudantil, né, Flávio? Presidente do Grêmio Estudantil Joaquim Duval. Joaquim Duval. Naquela ocasião, para quem não sabe, nós todos aprovamos a minha entrada no cinema, no teatro, fizemos grandes caminhadas, avançou bastante, era um período de muitos debates políticos, né? Verdade, Flávio, verdade. Debates importantes, a juventude, né, esse movimento forte, os estudantes bem mobilizados na cidade. Muito na época, e tu, a gente tem que cumprimentar, que fizeste todo aquele movimento, nós conquistarmos muitas coisas para o movimento estudantil, para a juventude mais da época, e muitas políticas que seguem hoje. A questão da meia passagem, a questão dos cinemas, dos estádios de futebol. Né? Então, são coisas que ficam na história, né? Que a gente e marcados, Ederson, para tu ter ideia, o MESPA, Porto Alegre até hoje não tem uma lei de minha entrada no cinema, no teatro. Lá é tudo conveniado, convênio, não tem lei. E aqui a gente inaugurou. Bem-vindo, Ederson, obrigado aí pela tua participação. É um prazer novamente estar aí, tamo junto. Vereador Marcola, é um prazer também, né? Já queria começar fazendo uma perguntinha pro vereador, se o vereador me permite, né? À vontade. Me corrija se eu estiver errado, vereador, mas é o seu quarto mandato, já? Quarto mandato, né? Quarto mandato. Como é que o senhor me diz, como o senhor acha que evoluiu sua atuação nesse seu quarto mandato aqui na Câmara de Vereadores? O que considerando seus primeiros passos, ainda jovem na política? Então, a política é muito dinâmica, né? E nós entramos em 1º de janeiro de 2013, eleito vereador em 2012, mas com uma larga experiência de ter entrado na Câmara, oficialmente lá em 1993, foi quando eu ingressei na Câmara como assessor. Então, de lá, galguei vários espaços dentro da Câmara, fui coordenador de bancada, fui diretor da Câmara, tive oportunidade de exercer outros cargos, né? Assessor de vereador quando eu entrei, depois também tive na prefeitura, então isso tu vai ganhando experiência. E na Câmara tu vai crescendo conforme os anos vão passando, tu vai aprendendo mais. Então eu já entrei um pouco à frente dos novos vereadores por ter toda essa experiência de ter convivido com grandes políticos da história da Câmara durante todo esse período que eu tive lá. Isso foi fundamental para que a gente possa se firmar. Hoje eu sou o vereador mais antigo da Câmara Municipal em mandatos e nós seguimos da mesma forma. Eu não mudo a minha forma de atuar, muito focada na questão da saúde, focada na questão da infraestrutura dos bairros e vilas, debato todos os temas, conheço, estudo para isso. Eu acho que quem pensa em concorrer um dia, a primeira coisa que tem que fazer é estudar as questões importantes, lei orgânica, regimentos da Constituição, saber que tem leis, é uma casa de leis, precisa ter conhecimento sobre isso. Antes da tua próxima pergunta, eu aproveito o gancho, né? E dentro dessa nova formação da Câmara, muitos vereadores novos chegando, e no dia a dia que a gente acompanha, o debate em torno da lei orgânica e do regimento interno acaba sendo intenso, né? Porque as regras vão mudando ou nem mudam, mas talvez algum vereador não conheça a regra ou consiga interpretá-la adequadamente. Para complementar a pergunta, também fosse da comissão da CCJ, em algum momento. Comissão de Constituição e Justiça. A Comissão de Constituição e Justiça, depois da presidência, é a comissão mais importante, porque aqui tudo passa pela Comissão de Constituição e Justiça. É claro que é uma casa política, é claro que, eu digo assim, os vereadores decidem muitas questões na questão política,
A questão técnica, o atual presidente, nos últimos períodos, o Cezinha, ele tem apertado muito isso, e nós precisamos, eu sempre digo, olha, se nós formos tratar ao pé da lei, e eu sou muito sincero, e as pessoas sabem para isso, nós dificilmente aprovaremos alguns projetos na casa, porque muitos projetos a gente sabe que são inconstitucionais, a forma que eles são apresentados, deveriam, mas como é política, não deveriam prosperar. Hoje a gente já tem barrado na CCJ com pareceres contrários. Então, porque a dificuldade, eu sempre digo isso, tu manda para a prefeitura um projeto, aí o prefeito, tu aprova na Câmara, o prefeito veta, aqueles que votaram a favor do projeto vão lá depois e mantém o veto do prefeito. Então é algo meio complicado, né? Então tu vota a favor, é vetado, aí tu vai lá, mas como é que tu aprovou uma coisa agora o prefeito diz que está inconstitucional, tu vai lá e mantém o veto. Então precisa ter muita discussão, mas precisa ter muita técnica e precisa sim, sem dúvida nenhuma, buscar cada vez mais o aperfeiçoamento do regimento, cumprir as normas legais para que as coisas possam prosperar. Sim, eu cheguei na Câmara de Vereadores para trabalhar como fotógrafo, acho que foi em 2022, final de 2022, né? E peguei, eu acho que todo o mandato, né? Na sua presidência, isso. Né? Fotografando o senhor lá, foi um prazer, tudo mais. O senhor assumiu a liderança do governo municipal na Câmara em 2023. 23. Na verdade, 2021, né? É um troço histórico para mim, pela minha formação, mas para a questão da Câmara também, foi a primeira vez que, durante os 4 anos, então 3 anos eu fui o líder do governo da prefeita Paula e 1 ano presidente da Câmara, né? Então, foi uma tarefa árdua. O pessoal disse, tu defendia o indefensável. É aquilo, tu te prepara para isso, tu estuda para isso e tu tem que saber combater, mas combater na boa política, coisa que a gente sempre fez, aprendeu. Por isso que o movimento estudantil é importante. O movimento estudantil serve para que a gente vá crescendo a formação de debates. A gente tinha vários debates na época da UBS e tal. Então, isso para mim foi importante. Então, eu digo, qual é a grande marca tua durante o governo da prefeita Paula? Foi ser líder do governo, foi ter sido presidente da Câmara e mais. É a primeira vez na história também do parlamento que um vereador que foi líder da oposição contra a prefeita. Então, eu quando me elegi lá em 2016, eu era o líder da oposição contra a Paula. Trabalhei bem na oposição, a gente, para os percalços das questões políticas também, porque tudo é política, eu saio do PT, vou para o PTB e sou convidado já para assumir a liderança do PTB no processo de transição à liderança do governo. Tanto que teve várias matérias nos jornais saindo que prefeita indique que não trate mais com o Enéas. Era a matéria que saiu, trate tudo com o Marcola, porque a gente, por formação, por relação, a gente teve um grande professor do tempo também, que é o nosso saudoso Ademar Ornel. Ele transitava por tudo. E eu aprendi muito com ele para isso. Então, os bons políticos têm que transitar. Primeira coisa é ter um bom trânsito com todos. E finalizando aqui essa pergunta, assim, o que o senhor destaca de diferente nessa etapa, referente sobre sua escolha como líder de governo? Na época? Então, eu acho que eu fui... Quando nós reelegemos lá em 2000, aí já em 2020, tinha um único pedido da prefeita para os grupos políticos que estavam na base do governo, que elegeram, que discutia a questão da composição da Câmara e composição de mesa diretora, que é aquele grupo que tinha maioria, era que, olha, só quero fazer um pedido para vocês, não incluam o Marcola porque eu preciso que ele seja o líder do governo. E nós tínhamos um acordo na oportunidade no PTB, que era eu ser presidente, e poderia ser no primeiro ano. Aí a gente respeitou o pedido da prefeita, a prefeita me tirou fora, deixou eu ser líder, nem participei de mais nenhuma negociação de mesa e nada para ficar com o presidente no segundo ano, e foi um ano difícil, porque para mim até foi um pouco melhor, porque o Cristiano foi presidente no primeiro ano, né, com pandemia. Aí a Câmara passou mais fechada, sessões online, e aí em 2022 a gente já conseguiu abrir a Câmara, voltar a trabalhar, foi importante ali o nosso papel também como presidente da Câmara, a gente fez um bom papel, reconhecido por todos, dando as condições estruturais para todos os vereadores trabalhar, e principalmente é uma coisa que eu sonho ainda ver, é que os vereadores, seja o presidente, possam entregar um prédio para a Câmara, porque está lá, a gente pagou por ter um grande projeto, R$300 mil para um projeto que não saiu, não andou mais. Depois que nós deixamos a presidência, o vereador César tocou, o tribunal trancou e agora já faz 3 anos que está parado. Muito bem. Você, telespectador, a TV Com Pelotas, que estará assistindo algumas reprises
deste programa, desta live, e a você, internauta, que já está participando. Hamilton Sanches, boa noite, Flávio. Precisamos de melhorias nos bairros, que está uma vergonha. Tá bem, obrigado. Sérgio Von Ran Garcia, vamos, meu vereador. O Hamilton segue aqui no protesto. Norma Goldbeck, Claudionei já assistindo. Gil Bandeira está assistindo. Grande Gil Bandeira, músico, Claro, músico, sim. da melhor qualidade. Eduardo Luiz, boa noite, tá bom a conversa? Abraço, e só tá começando, hein? Boa noite. Ita Costa, grande vereador Marcola. Gislaine, boa noite, o nosso vereador sempre tentando ajudar a todos. Obrigado, Marcola. Muito obrigado. É um reflexo aí. E dentro de todas essas perguntas que o Ederson fez, eu queria dizer assim, em 2016, eu sempre lembro isso, né, eu concorri a prefeito, eu era oposição, me mantive oposição, né, fora, né, lógico, não estava eleito prefeito, mas a gente tinha um pouquinho de voz para reclamar, enfim, foram anos de PSDB no governo, mas eu reconheço que muitas coisas foram discutidas, debatidas, porque tinha lá a presença do Marcola, tinha lá, agora há pouco tu lembravas, o vereador Ademar Ornel, que Sim. Foi fundamental, sempre trabalhou muito, equilibrava, tinha um bom trânsito, né? E eu acho que o governo do PSDB foi mais feliz por causa de vocês. No bom sentido. Muitas coisas conseguiram aprovar, outras não. São ciclos. Mas, a política são ciclos. Sim, mas é que eu digo isso porque como líder de governo vocês tiveram uma postura, claro, uma postura. Se a oposição às vezes não quer dizer que tu tenha que bater, tu tem que pensar na verdade, cidade. Quando eu fui líder da oposição, eu sempre pensava, fazia, porque qual é o papel da oposição? O papel da oposição é fazer a oposição construtiva. Oposição raivosa não tem mais lugar. Oposição construtiva é aquela que busca indicar os problemas, como agora mandou ali o morador, tem problema, sim, a gente sabe que tem problema, tem que fazer as críticas, mas tem que buscar junto encontrar a solução. O que é encontrar a solução? Porque para alguém é muito mais fácil ficar batendo, cresce só nesse sentido. Não, eu era o contrário. Eu entendo que eu fiz oposição por muitos anos no PT ao governo com responsabilidade e apontando, olha, isso por aqui é melhor, estou alertando que vai dar errado, estamos alertando que tem problema na saúde, fizemos uma CPI da saúde. Tinha problema, foi apontado, não era para uma, olha, prefeito Eduardo na época, hoje governador do estado, tem problema, tem que ver, estão roubando da saúde, nós vamos demonstrar, e tá bem, estanca e vai para frente. Tu presidiu a comissão, tu foi membro da comissão? Eu fui o presidente, o vereador Ricardo Santos, na oportunidade, foi o relator do processo. Do processo que a gente fez a primeira vez em 1996 e em 2016, aquela CPI importante, foi em 2014, a CPI da saúde, que abriu realmente a caixa preta de toda a saúde, vendo todos os problemas, e foi demonstrado, e até hoje estão respondendo aonde? Na Polícia Federal, porque eram os recursos do SUS, é governo federal, então é lá na federal que a primeira CPI fundamentou tudo o que vem acontecendo de investigação nesse momento. Trabalho sério da oposição, porque a CPI tem que ser instrumentos da minoria da oposição. E a partir daí, não há impunidade, então, nessa questão da saúde? Não, há muita coisa para ser corrigida na questão da saúde, que a população tem que entender. Há muita coisa para ser corrigida e nós precisamos da participação das pessoas no sentido de nos ajudar, mostrando os problemas, nós buscarmos a solução. Tem problema, eu falo assim, todo mundo se queixa do SUS, tá bem, mas ninguém abandona o SUS. Nenhum hospital abre mão de receber os recursos do SUS, então não é tão ruim. A gente tem problema no pronto-socorro municipal, o pronto-socorro municipal é de passagem e não tem leitos nos hospitais. Alguns hospitais da região e da nossa cidade, por ser uma cidade polo que a contratualização é plena e nós recebemos recurso para receber os pacientes da região. Isso que a população tem que entender. Por que a população vem para Pelotas? Porque Pelotas recebe do governo federal os recursos para atender a região. Então, é uma municipalização plena e recebe esse recurso para isso. Urgência e emergência em Pelotas. Então, eu digo, a ambulância terapia, bota na ambulância em Canguçu e toca para Pelotas. Bota na ambulância, toca para Pelotas. Porque aqui recebe para isso. E nós não temos a estrutura para atender toda a região devido às condições. Então, nós precisamos rediscutir a regionalização da saúde e nós precisamos avançar. E como é que vai se avançar? A partir do novo pronto-socorro municipal, que é regional, 169 leitos. Com isso, nós vamos desafogar o pronto-socorro,
porque as pessoas desafogaram no seguinte sentido: as pessoas vão sair de baixo e já subir para um quarto em cima, então é no mesmo prédio. Hoje as pessoas chegam no pronto-socorro, ali na Santa Tecla, tem que esperar quando um hospital libera um leito. Tem que esperar a FAO o governo ou a queria... Beneficência Portuguesa. Não, os hospitais de Pelotas, a Santa Casa, que enfrenta uma crise. Por exemplo, a Santa Casa tem leitos, mas a Santa Casa não quebra leito SUS, porque dá prejuízo, é pago muito pouco recurso para garantir o leito SUS. Então, isso são umas dificuldades imensas que a gente precisa rediscutir, e essa mudança no paradigma, a gente pode anotar isso e o pessoal pode guardar essa entrevista, vai acontecer a partir do ano que vem, quando abrir oficialmente o pronto-socorro regional, vai diminuir. Quando a FAO se mudar e fazer um novo prédio paliteiro ali, que está fazendo 3, que vai abrir mais leitos. E com isso também eu quero dizer, e não é botar pânico, os hospitais atuais, os hospitais filantrópicos vão enfrentar muita dificuldade. Por quê? Porque os leitos que eles vendem para o SUS hoje não vão vender mais, porque o SUS vai ter leito lá na Avenida Bento Gonçalves, no pronto-socorro. Parece que hoje ainda saiu notícia de que o governo está disponibilizando mais 11 ou 12 leitos. Sim, por quê? Porque isso não tem... Agora tu imagina, a Santa Casa, que é um complexo hospitalar, não quis vender os leitos para o município. Quem é que vendeu? Vendeu a Clinicamp. A Clinicamp ali, que é um hospital, em tese, quem enxerga, o Hospital dos Ricos, é particular, o Clinicamp. O governo comprou leito lá, que liberou 5 leitos clínicos e mais 2 UTI. Então já são 7 leitos. 2 UTIs é muito importante. 2 UTIs, então a gente precisa... Por que, Flávio, é importante nesse período? Porque eu cobrava isso na época da Arita, quando foi secretária municipal. Lembro. Secretária, o inverno vai chegar. Todo mundo sabe que o inverno chega. E o inverno o que traz? Aumento das doenças infecto-respiratórias para as crianças e para os idosos. E após a pandemia que nós vivemos, e graças a Deus sobrevivemos, e infelizmente 1.548 pessoas vieram a óbitos pela pandemia, Covid em Pelotas, nós temos o quê? Nós precisamos saber que hoje não é só o idoso e a criança, são muitas pessoas que ficaram afetadas na situação da sua saúde após a pandemia porque tiveram Covid. Essa questão respiratória é complicada. E dá para perceber que muitas pessoas passam a ter um efeito colateral no inverno seguinte, no outro, e já passaram 4 anos, né? Após pandemia tem 2 fatores, tá? O fator da saúde, que é importante nós dizermos isso. As pessoas ficaram contaminadas, ficaram com problemas no seu aparelho respiratório devido à questão do Covid. Vários médicos apontam isso e a gente lê muito sobre isso. E mais, o aumento no SUS, Flávio, se deu no que sentido? Que muitas pessoas que viviam de classe média alta perderam o emprego, perderam suas empresas, e isso fez que muitas pessoas migrassem, retornassem ao atendimento SUS. Então as pessoas não vão mais para o plano de saúde, as pessoas hoje estão dentro do atendimento SUS. Isso aumentou muito a população que é atendida através do nosso SUS em Pelotas, na região, e no Brasil e pelo mundo. Sim. Flávio, posso abrir também um canal aqui para as pessoas perguntarem através do WhatsApp aqui, né? No WhatsApp 53984552297. Também quem quiser mandar perguntas para o vereador Marcola, certo? Ainda dá tempo. Vereador, me corrija se eu estiver errado de novo. Seu mandato conquistou cerca de 550 mil em emendas parlamentares, beneficiando diretamente a Zona Norte, com iluminação em LED e pavimentação. Qual o impacto o senhor espera ver com esses investimentos? São 2 situações que os vereadores fazem, muitas vezes as pessoas têm que entender. Eu vou aproveitar aqui para os telespectadores para saber. O vereador agora tem emendas impositivas, que são recursos oriundos do orçamento municipal que a Câmara, o vereador disponibiliza. Então, hoje, cada vereador, neste ano de 2025, teve a oportunidade de disponibilizar em torno de 800 mil reais, mais em torno de R$1 milhão no total. Cada vereador. R$1 milhão tu destina de emendas, 500 mil para a saúde, 500 mil para o geral. Então, a gente destinou isso. E mais, aí é aquele... o vereador Marcola viaja. Sim, o vereador Marcola viaja, porque o dinheiro está em Brasília e tem que ir lá buscar. Tu tem que ir lá reunir com os deputados, que são 31 aqui do estado do Rio Grande do Sul, conversar com eles, dizer que tu é de Pelotas, que infelizmente nós só temos um deputado, Daniel, que graças a Deus a gente tem o Daniel que ajuda e botou bastante recurso aqui. Então, nós trouxemos recursos, e eu não escondo, Flávio, todo mundo me conhece. Eu sou um vereador. Deu certo ir a Brasília buscar recursos. Deu certo, mas assim, eu sou um vereador que viaja muito, vou a Brasília, vou a Porto Alegre onde está o dinheiro. Mas também eu sou um vereador que não escondo. O vereador Marcola da onde? Sim, eu sou da Zona Norte, priorizo a Zona Norte, mais particularmente a Santa Terezinha, que é a minha região, porque é uma questão minha. Olha,
cuido da saúde, que é de toda a cidade, vou em tudo que é bairro que sou chamado e trabalho ali, então destino os recursos para ali. As melhorias que a gente fez foram várias na nossa região da Zona Norte e muitas obras estão acontecendo em outras regiões também, mas de modo especial, como perguntou o Ederson, assim, então, a iluminação pública foi importante, os vereadores aprovaram, hoje, nós temos que dizer assim, a cidade é iluminada, teve financiamento, mas quem paga é a população. Não vão esconder. Se alguém disser, não, a iluminação pública paga o povo, todo mundo está pagando a continha de luz, 7 pila por mês ali. Então, é importante dizer isso, foi um investimento importante, foi trocado, agora estão pagando a conta. E os recursos de pavimentação são os mais importantes. Por quê? Porque não é só pavimentar. Hoje, nenhuma obra se dá só de pavimentação. É necessário fazer a drenagem, é necessário fazer o esgoto para que possa essa obra acontecer. Então, é dessa forma. Tu busca o recurso por uma coisa, é embutida a outra. E tem isso. Então, a gente fez várias pavimentações lá na nossa região, melhoramos, mas eu tenho trabalhado muito para melhorar a pauta da saúde, melhorado praças que todo mundo frequenta, melhorado algumas ruas com pavimentação. Já quero anunciar aqui, vai ser em primeiro canal que eu vou anunciar. Exclusividade é com a TV Com, a gente agradece. Para 2025 agora, no bairro Picrespe, na Santa Terezinha, é a primeira vez depois de Bernardo de Souza, fez isso em 1986, Bernardo fez em 86 é um programa de ensaibramento geral, não é Operação Bombeiro. Então nós vamos destinar os recursos, que é a casa de R$300 mil para este ano, em emendas, para que possamos pavimentar com saibro, renovar todo o saibro das ruas do bairro Picrespo, Santa Terezinha, da nossa região, porque é um compromisso que eu tenho com aquela comunidade que não recebe um tratamento efetivo de saibro desde 86, na época do ex-prefeito Bernardo de Souza, o seu primeiro mandato. É muito tempo. Olha, Santos Giba, vereador Marcola, sempre buscando soluções, colocando a vida em primeiro lugar. Eduardo Luiz, estou sempre pedindo a creche da BGV. Como está esse andamento? Sou o pente fino, é o pente fino, que sou é o pente fino, professor de capoeira. Valeu, pente fino. Também acho que tem que ter alguma novidade aí, vamos ver, né? Norma, obrigado. Junei Valim, boa noite. Lucas Ferreira, parabéns pelo excelente mandato que você conduz ao lado do povo. Ayrton Molina, um abraço, Ayrton. Vereador Marcola fez e faz muito pela UBS do Picrespo. E as mensagens vão chegando, e você é convidado a participar, assistir depois na TV, no canal 14 também, mandar suas ideias. A gente está conversando aqui, um papo muito legal, com o vereador Marcos Ferreira, que eu conheço desde o movimento estudantil, que tem uma história pontuada no movimento social, participou por vários partidos trabalhadores, PTB, por onde eu também passei. É que a gente... Não é? Mas quem faz movimento estudantil cresce muito, né, Flávio? É importante dizer isso. É verdade. Hoje a juventude não faz mais movimento estudantil, não tem mais grêmio estudantil nas escolas. Não. Então não tem mais... Na nossa época tinha quase 40 grêmios. Tá louco. Nós motivava, a Pria, ia atrás, ajudava, tinha o... Brigava com direção de escola. Brigava, né? Isso foi uma das coisas que me formou como líder ter saído do grêmio estudantil da Escola Joaquim Duval, porque a gente enfrentava a direção, fazia, parava, discutia, e hoje não. Hoje derrubou o diretor. Tiramos diretores por problemas em administração de recursos que tinham sumido. Se a gente fez junto, estava junto conosco. Mas é importante dizer que também... Mas os diretores não gostavam muito de Grêmio. Não gostavam de Grêmio, não gostavam por causa disso. Barbado. Mas assim, ó, o que me orgulha é a gente olha para trás, rapidamente vê a nossa trajetória, que nem a tua. Então, eu iniciei na Pastoral da Juventude da Igreja, da Diocese, né, na Pastoral da Juventude, e depois fui para o movimento estudantil no Grêmio Joaquim Duval, e depois ninguém esperava, que nem o Flávio Souza, lá, saiu de lá, seja de onde tu viesse, lá do Getúlio, do pessoal da nossa região ali, que a gente sempre conviveu, né, que a gente ia chegar onde a gente chegou. Entendeu? Então, eu fui para a faculdade, então a gente constrói isso, né? Essas situações de ir se formando. Na formação, primeiro, da vida. A formação da vida é a melhor. Trabalhar, ser leal, andar de cabeça erguida, aprender com os mais velhos, respeitar e construir. E foi assim que o Marcola chegou onde chegou. E melhor ainda, saber ser adversário, saber ter adversários, porque na política a gente não na política, no debate. É claro que o Marcola não vai agradar a todos, não tem como, é impossível. A política são várias correntes de ideias e poucos conseguem superar isso. E o Marcos é um exemplo disso. Né? É respeito. Respeito. Respeito às ideias. Não, respeito às ideias. Na época, assim, eu era vinculado ao PT, tu te lembra lá na questão do Miltim, e a gente tinha divergência
tua, do meu time, pela questão da disputa da UPS, que tinha aquela disputa na época lá. Mas Terrível. eu entrei, ganhei o Grêmio, fui lá, sentei contigo, vamos fazer política pra frente e vamos entregar pra juventude. Eu fui lá participar dos eventos Claro. que tu fazia, a escolha da mais bela estudante Dr. e Joaquim vice-versa. Duval, isso aí. Caminhamos muito. E eu era afiliado ao PFL. PFL, verdade, né? O pessoal era demoníaco, né? Tu é do PFL, tu é de direita. Uma vez disseram na disputa, pô, esse cara que vai passar aqui, ele é tão direita que ele tem as duas mãos direitas. Eu vou dizer quem é que falou isso aí. Os guri da UJS, Henrique Colares e Jerônimo Colares. Grandes amigos hoje. Então, é isso. É histórica, né? Eu acho que... Com vontade. Eu também quero aproveitar para dizer assim, que bom estar aqui nesse ambiente conversando com vocês, porque eu acho que a TV Com, que tem muitos anos de história já, precisa ter, programas tem que ser assim, ó, aqui, ó, sem frescura, a gente conversar tranquilo, as pessoas veem que nós estamos falando abertamente, pode mandar mensagem, não tem veto, não tem nada, fala, e tá tudo certo. Tá tudo certo. Né? Então, essa é a forma da comunicação democrática. Comunicação democrática. Vai lá, conversa, então a gente fala de tudo, coloca as nossas ideias, recebe as críticas. Agora, são questões culturais também que a gente precisa dizer aqui, que a população às vezes não entende. A população deve entender o seguinte, que o vereador é vereador, ele vê os problemas e vai lá buscar a solução, mas quem executa é o Poder Executivo. Então, eu hoje ainda dizia numa reunião com o pessoal, olha pessoal, eu chego até a porta do gabinete do prefeito Marrone, tenho que pedir licença para entrar e dizer, prefeito, vim aqui em nome da população pedir tal coisa. Ali é a casa dele. E o senhor que tem as máquinas para resolver. Então, porque o vereador não faz nada. Pessoal, isso é uma questão cultural. O vereador realmente, se alguém disser o vereador faz isso, o vereador não faz. O vereador encaminha as coisas para que o Poder Executivo execute. Porque se o vereador fosse fazer, o que eu ia fazer? Olha, vou pavimentar a rua da minha casa, vou pavimentar todo o meu bairro, vou limpar as valetas e queria, porque aí eu ia estar feliz, porque eu sou morador lá do bairro, vou seguir morando lá. Não. Eu tenho limites. E o meu limite é chegar na frente do secretário e dizer, secretário, eu vim aqui pedir, implorar, me ajoelhar para que as coisas possam acontecer. Então, é isso, e tu já fizesse muitas vezes isso mesmo, não sendo vereador, mas sendo uma liderança que tu fez pelos teus bairros. E o Ederson que trabalhou na Câmara acompanha e sabe como é que é. Então, a gente precisa avançar. Agora a gente tem isso. Os canais de comunicação pela redemocratização da comunicação através das rádios comunitárias, das TVs comunitárias, e a TV Com tem um papel fundamental para isso. Aqui não tem veto. Aqui as pessoas falam espontaneamente, diferente que a gente vê os canais tradicionais que sobrevivem existência através dos recursos que recebe. Aí, bom, olha aqui, a Ecosul é a melhor empresa que tem em Pelotas, porque ela cacifa várias e várias instituições de comunicação, né? Então a gente sabe como é que funciona o sistema. Sim, vereador, sobre o tema agora do transporte público, muitas pessoas mandam mensagem para o jornal lá, reclamando do transporte público. A população de Pelotas, em geral, olha, a maioria reclama. Como é que o senhor pode falar alguma coisa? Posso falar o seguinte, a população tem que entender que o transporte precisa se reinventar. O transporte precisa se reinventar. Nós estamos vivendo os novos modais de transporte, que são os transportes através do aplicativo. Transporte coletivo, os ônibus não podem já nem mais ter os tamanhos que tem, porque perdeu mais de 40% da população, que hoje faz a opção de chamar um aplicativo, é mais seguro, estou sendo sincero aqui, tu pega na frente da tua casa, desce no teu destino, né? Então isso é diferente. Então os transportes precisam reinventar os modais. Foi importante para Pelotas a questão da licitação que foi feita lá no governo do prefeito Eduardo, a licitação do transporte público, que não acontecia há mais de 30 anos. Então, foi importante por quê? Porque a gente conseguiu pelo menos uma renovação de frota, conseguiu uma melhor fiscalização, conseguiu um melhor controle e hoje, realmente, a gente sabe que tem dificuldade, a população deve de entender isso, que a gente tem muita dificuldade. Em que sentido? E aqui, falando com muita tranquilidade, hoje o transporte não consegue mais quase que se sustentar. Antigamente, dizia dono de empresa de transporte são pessoas de outro gabarito. A gente sabe como é que... E hoje já não são mais por isso, o Ederson e os nossos times. Hoje estão até endividados, nos dizem. Ou não, estão endividados, estão empresas quebradas, tem empresas que têm um domínio de um consórcio. A gente sabe o que foi um consórcio feito, a gente sabe que... Então, o sistema de transporte, se não se reinventar, nós futuramente, vocês podem ter certeza disso, guarde também esse programa, nós estamos em 2025, não vai existir
transporte coletivo. Vai ter que ter outra forma. Por quê? Porque perde cada vez mais para os novos modais, que é hoje os modais de aplicativo, que vem aí essas que estão domínio mundial e outras que se criam, e vai aparecer outros sistemas. Porque a lei, é importante dizer o seguinte, a lei que regulamenta o transporte público no Brasil, hoje tem que ser mudada no Congresso. E o Congresso não vai mudar por quê? Porque lá os grandes poderosos intervêm nos deputados e os deputados não têm possibilidade de mudança. Com isso, vem de Brasília para baixo, no estado segue como está, e em Pelotas nós não podemos mudar também, mesmo que nós queremos, não podemos. Então, é necessário rever a questão dos aplicativos, que são importantes, muitas pessoas trabalham e sobrevivem. Agora, a única coisa que eu critico dos aplicativos, eu sou a favor, tenho vários parentes que trabalham e sobrevivem assim, é a questão de que 25% do que é arrecadado cai na continha direto para os Estados Unidos ou para outros países e não deixam nenhum centavo de imposto. Isso só é a crítica que eu faço, que precisa ser revisto. Sim. Podemos entrar em algumas polêmicas? Bom, eu gostaria de voltar ao transporte. Na questão do transporte, eu concordo contigo. Tu imagina, né, uma empresa de transporte de São Paulo, o lobby que ela deve ter em Brasília. Né? A gente não tem noção do que é uma empresa de transporte coletivo em São Paulo. Mas voltando bem aqui para Pelotas, eu tive a oportunidade de presidir o Conselho Municipal de Transporte Coletivo de Pelotas, numa época que os aumentos eram quase quinzenais, não é? Tu lembra dessa época? Aí a gente conseguiu trancar. Mas às vezes aqui, o que se percebe eu acho que um pouco de comodismo também do empresário do transporte coletivo, porque ele perde a oportunidade de oferecer mais. Tendo ele uma concorrência como é a Uber, ele parece que ao invés de oferecer mais, parece que ele se fechou e diminuiu. E eu digo isso a partir da pandemia, né? A pandemia foi criada uma situação em Pelotas que eu até, na minha opinião, eu chamei de um apartheid dos bairros. Porque os ônibus entenderam que era a periferia que trazia para a cidade o vírus do Covid. Então, tu sai de manhã, ou tu não sai. Os horários foram terríveis, desempregou pessoas, estudantes deixaram de estudar porque não tinha ônibus, tinha que contratar Uber, aí chegou no outro mês já não deu. Foi um caos. E o transporte coletivo de Pelotas não trabalhou para melhorar. Ainda nesse momento, tem pessoas sofrendo um monte com o transporte coletivo. Eu vou te dar um exemplo, Marcos. Aniversário de Pelotas. O vocalista da Cidade Negra vem se apresentar em Pelotas. Acho que era um show de 100 mil reais, 120 mil reais, num domingo. Ele começou a apresentação dele por volta de 21 horas. O último ônibus previsto para tu retornar para o bairro era 20 horas e 15 minutos, 20 horas e 30 minutos. O que o transporte fez nesse dia? O das 20h30 não voltou. Eles esperaram até as 21 horas para voltar com o ônibus lotado. E a verdade é que tu traz um show de aniversário da cidade, onde a população não pôde assistir, não pôde participar. Os poucos que ficaram, porque não achei também lá um público enorme, ficaram encurralados no centro, dependendo da boa vontade da Uber. Quer dizer, a vítima é sempre o povo, mas o transporte coletivo perdeu muito espaço, por isso as Uber cresceram. Tirar cobrador de transporte coletivo e tu ver o motorista tendo que dar o troco, cuidar a porta de trás, sair da sua cadeira de motorista e colocar o cadeirante lá na parte de trás, é absurdo. Então eu te pergunto, e não é, claro, não é tu quem tem que responder, mas poxa, será que os empresários não podiam, sei lá, rever? Até esse momento os horários são terríveis. Até esse momento. Sim. E a pandemia já passou. É que o que acontece? Por isso precisa ter política pública de transporte. É a política pública de transporte. Quem gerencia o transporte é o Poder Executivo, é a Prefeitura. As empresas têm
consórcio, e esse consórcio ganhou a licitação, então a prefeitura manda e distribui. Então, quem tem que botar mais horários é o Poder Executivo, tem que ser cobrado para isso. Hoje, aquilo que eu disse, infelizmente, o que acontece é isso. Os empresários fazem o cálculo de planilha, então é o sistema de planilha para o secretário de transporte que tenha capacidade de dizer o seguinte, ó, eu preciso de mais ônibus lá no Getúlio Vargas. Hoje a gente não tem mais Corujão porque não tem quem ande. Aí a pergunta, por que não se tem mais Corujão? Porque não tem quem ande ou tiraram e as pessoas disseram o seguinte, olha, não vou andar mais. Então, são coisas. Tu não oferece o serviço desapareceu. O que é que ele tinha antes, um ônibus Corujão que circulava lá para a Zona Norte, não existe mais. Termina hoje 6h da manhã, é o último ônibus que sai, ele já faz um interbairros ali dentro da coisa, vai fazendo e recolhe para a empresa que era da Zona Norte. Então, mas aquilo que eu disse, se o transporte não se reinventar, Flávio, cada vez mais nós vamos ter menos ônibus e menos passageiro e custo elevado da tarifa. Porque a população é que paga. O preço da tarifa está embutido em todo o custo. Então, precisa a rua, precisa o cálculo do diesel, precisa tirar o cobrador para baratear a passagem, mas não adiantou, entendeu? A pior coisa é o seguinte, olha, e acontece, olha o termo, nós políticos pensamos na política. Ano de eleição não dá aumento da passagem, porque a eleição é capaz dessa passagem como está, só que no outro ano tu vai dar o dobro. Por quê? Porque tem a inflação, correu, então... A gasolina, combustível, então tu tem que tratar com as pessoas isso. Tu tem que buscar alternativas de baratear. Tu tem que buscar alternativas de atrair mais gente. E aquilo, como é que você atrai mais gente? Melhores horários, melhores ônibus. Aí a prefeitura, melhor rua, se for tudo asfaltado, o ônibus vai andar mais tranquilo, vai custear, vai baratear. Então é necessário enxergar todo o sistema de transporte. É necessário enxergar da onde nós podemos botar recursos para ir barateando. Eu quero, então, outra coisa que eu vou falar, e aqui é a primeira, nós precisamos saber o seguinte, eu acompanhei, agora estive visitando no último período aí o Uruguai, acompanhei lá, sabe como é que é o transporte no Uruguai, quem já foi, talvez você já tenha ido, sim. Lá os próprios ônibus são outdoors ambulantes, e alguém paga por aquela propaganda. Então nós precisamos, eu vou apresentar isso aqui em Pelotas, que passe as empresas a usar as laterais dos ônibus, como é no Uruguai, como outdoors. Por quê? Porque com isso as grandes empresas vão custear a propaganda, e aquele recurso vai entrar para baratear. Aqui eu já estou falando agora, ver se tem os ladrãozinhos, vão olhar aí a minha ideia e vão querer roubar. Isso é a ideia do vereador Marcola. Nós vamos propor isso para o prefeito Marrone amanhã. Quando eu tenho uma reunião com o Marrone amanhã, eu vou apresentar essa proposta de nós buscarmos subsidiar através de grandes outdoors ambulantes. E não é poluição visual. Eu vi lá no Uruguai, funciona muito bem, entendesse? Funciona muito bem quando eu estive lá nas outras oportunidades, e eu vinha pensando isso, que é necessário. Hoje em Pelotas só tem atrás do vidro traseiro do ônibus. Não, pode ter dos lados. São dois grandes outdoor que estão ali. Bota a propaganda e bota a circular. Bota a circular nos bairros, vai circular em toda a cidade. Então, é possível. São coisas que tem que ser buscadas. Outra coisa, eu defendo, e quero também reafirmar aqui, é uma defesa minha, que todo recurso que entrar do estacionamento rotativo deve ser depositado para baratear a passagem. Por quê? Porque quem veio de carro é que não veio de ônibus. Então, esse que optou de vir de carro, ele que ajude quem não tem carro e tem que vir de ônibus. Custeando a coisa. É possível fazer. E o futuro, que é logo ali, vai ser a única forma de sobrevivência do transporte coletivo, vai se dar através que já aconteceu durante a pandemia e já aconteceu agora, os recursos públicos buscando as subvenções necessárias para garantir a passagem mais barata. Agora, você que está nos acompanhando na rede social, nosso telespectador, tudo isso que está sendo falado aqui em primeira mão pelo vereador e o que ele está propondo, que é uma mudança de cultura no transporte coletivo, de políticas públicas, é preciso que você saia da cadeira e venha participar. Provavelmente, eu não tenho bola de cristal, mas eu acredito que no futuro, com essas ideias, o vereador Marcola vai certamente chamar audiências públicas para discutir, porque ele sempre debateu. Então essa é a hora de você contribuir,
porque o transporte coletivo não muda tão fácil, não é tão simples, e é preciso que é o sistema. a participação É o sistema. por causa do sistema. Não é só o ônibus, a gente sempre diz assim, é um sistema de transporte. O que é o sistema de transporte? Engloba tudo, engloba a rua, engloba ter o passageiro, engloba ter o preço do óleo diesel, engloba ter lá a rua em condições de andar, engloba os salários, que hoje são só os motoristas e os cobradores que ficam até 2027 só, e depois tem que sair. Então, várias questões que estão embutidas na questão do sistema de transporte. Então, o que eu quero? Eu quero buscar uma forma que possa nós baratearmos a passagem do transporte para que ele voltar a ser atrativo para a população. Lucas Ferreira Júnior, obrigado. Mônica Freitas, obrigado. Anselmo Rodrigues, obrigado pela assistência. Querido Anselmo Rodrigues. Anselmo, nosso sempre verdade. vereador, uma pessoa histórica. Eu converso muito com o Anselmo e queria mandar um abraço para ele, para a dona Beth. Ariel Fonseca, grande amigo Machadinho. Machadinho é apelido? Chato. Um forte abraço, amigo. Um grande abraço, o Ariel. Jornal Nacional da nossa cidade de Pelotas, pode ser? Por que não, né? A gente não se mixa. Diferente. Alguém falou aqui, eu estou procurando aqui, que esse dinheiro aí dos PD tem que ser usado para tapar buraco, essas coisas todas. Não, mas é que assim... É opinião, né? Não, mas a opinião é importante a opinião das pessoas, mas é importante dizer o seguinte, a gente está tratando, então assim, são temas. Tapar o buraco é isso, se tu tiver uma via não pavimentada e não tiver um grande número de buracos, se tiver condições dos ônibus andar, isso vai baratear a passagem também. Por quê? Porque está embutido no preço a manutenção. Então, a passagem é índice de quilômetro, né? Tá lá passageiro, manutenção, pneu, diesel, salários e o lucro, que é a parte dos empresários, que também está embutido na passagem. A bola que quebra, o pneu que era comprado no Japão, que era obrigado. Então, tudo isso, a renovação de frota, está tudo no processo licitatório. Então, é importante a gente entender disso e poder discutir. E é importante a população participar, opinar, dizer, olha, realmente é isso, qual é a dificuldade? A gente sabe que, um exemplo, tem várias vezes, eu acompanhei lá na 22 de maio, tu conhece lá a região, tiraram o ônibus, porque a rua não tinha condições de passar. Então é isso. Então a gente precisa rediscutir todo o sistema. Então é importante. Agora, não pode também enganar a população com ideias mirabolantes que não vão acontecer. Tem que ter o pé no chão. Tem que ter o pé no chão para que as coisas possam acontecer. Vereador, brincadeiras à parte, né, que eu falei, se podia entrar agora, estava na área das polêmicas. Para mim não tem veto. Eu sou Marcola sem veto, pode ir, não tem problema. O vereador Marcola não é de polêmica, o vereador Marcola é bem tranquilo, né? Sim, puxa, curioso. O que ele quer mais? Como todos os anos, né, temos algumas polêmicas, né, na Câmara de Vereadores, né? Assim como esse ano teve polêmica do vereador Cauê, do vereador Fernanda Miranda, sim, né? Em questão disso, o senhor foi relator de um processo na Comissão de Ética em abril de 2025, certo? Conduziu com compromisso e imparcialidade, né? Como foi assumir essa responsabilidade e liderar esse processo sobre sua atuação como relator no processo da... Então, da vereadora Fernanda, a gente está concluindo o relatório agora, vamos entregar semana que vem ao presidente Jurandir, mas a gente trabalha, aquilo que eu disse, eu tenho uma questão ética. Eu digo, olha, ninguém queria assumir, não, daqui que eu vou assumir e vou fazer dentro do processo legal. Tem crime? O STF diz que não. Agora, tudo bem, não tem o crime. Tem problema ético? Acho que tem problema ético. Então, são essas questões que nós estamos debatendo, discutindo. Agora, eu não vou condenar ninguém antes do tempo e também não vou inocentar ninguém antes do tempo. Então, a gente tem que ter responsabilidade do que está fazendo. Ouvir todo mundo, ouvir as partes, ouvir a Brigada Militar, que... Tu não pode fazer um processo sem ouvir as partes. Tu precisa ouvir todo mundo. Dá a oportunidade da defesa apresentar, a vereadora apresentou rapidamente a sua defesa. Depois eu fui ouvir os envolvidos. Quem é que está envolvido? Ninguém mais envolvido a não ser a Brigada Militar, que é os agentes que fizeram a abordagem nela e puderam relatar o que aconteceu. Não, eu estava na Câmara, a TV Com Pelotas estava na Câmara o dia que o vereador Marcola se pronunciou na tribuna, falando exatamente isso que está dizendo hoje. Nós vamos buscar as informações, vamos ouvir a todos, e então, só após isso é que é possível tomar uma posição. Né? Porque senão não... Vira uma novela mexicana. Não é que assim, o que acontece no momento, a gente vê pela essa questão da polarização
da polarização que está o Brasil, e em Pelotas também tem isso, o campo chamado o campo da direita, mais da direita, olha, condena e tal. Não, só um pouquinho, não é assim, né? Expulsa hoje da Câmara, não pode. Tudo tem que ter um processo legal. E todos nós temos direito do processo legal, que é ampla defesa do contraditório. Então, eu agi dessa forma, estou concluindo meu relatório agora, entregarei ao presidente Jurandir, logo na abertura da Câmara será entregue. Nós, a partir dali, os vereadores que tomem a decisão. A decisão não é do vereador Marcola, mas sim uma decisão conjunta de todos. Tudo bem. Olha, tomando a liberdade, conversando com o Marcos, eu sei que o Marcos, ele conhece a conjuntura da política nacional e até internacional, porque ele sempre debateu isso desde jovem. Quais as perspectivas que tu vê nesse momento na política nacional? Nessa polarização e nessas taxação que estão chegando aí, o que tu pensa a respeito? Eu vejo que o que ficou ruim foi uma intervenção dos Estados Unidos no Brasil, dizendo, olha, se não fizer isso, eu vou fazer isso. A soberania nacional é afetada com isso, no meu entender. É isso, é política. Então, é a forma que naquele momento o governo dos Estados Unidos buscou para defender um de seus aliados, que na oportunidade era o ex-presidente Jair Bolsonaro, que está com vários processos. Bom, o que eu vejo do futuro? Falando muito tranquilamente, que nós vamos seguir com essa polarização até abrir oficialmente as eleições. Quando abrir as eleições, poderá, se assim surgir, espero que surja, alguém que possa se apresentar tentando mediar o campo do meio, que a gente vê aí, mas segue a mesma coisa, será o PT e seus aliados contra o PL, estou falando em partidos, sim, e seus aliados. Essa vai ser ainda a grande, enquanto não tiver abertura das eleições. Não tiver, porque aí, queira ou não, e a gente sabe que o que decide uma eleição é a televisão. Não é milagre. Não é milagre. É quem se apresenta na televisão através dos seus programas e suas propostas que vai conseguir atingir todo o Brasil. Não tem um candidato a presidente da República que, se não tiver tempo de televisão, propostas adequadas, vai chegar e conseguir avançar no processo. O ex-presidente Jair Bolsonaro foi uma questão de romper a bolha do ciclo no último processo, quando ele conseguiu lá em 2018, conseguiu a sua reeleição como presidente. Por quê? Porque iniciou do nada, conseguiu para o segundo turno, foi com o tempo igual, matou, e com aquilo tiraram o Lula do cenário, que queira ou não, para os que gostam ou não gostam, são duas figuras, os bolsonaristas e os lulistas, que defendem cada um a sua metade do Brasil. A gente não viu no último cenário nascer uma outra figura. Não ainda nasceu. Não tem, nas não pesquisas nasceu, então, ainda não. Antigamente era o quê? PSDB, lá, depois da redemocratização, quando teve elegeu lá o presidente Sarney no primeiro processo. Perfeito. Tancredo Neves, felizmente veio, o Sarney assumiu, depois veio o Collor, e depois iniciou os programas, veio o Itamar, que assumiu o lugar do Collor, e ali veio, então, PSDB e PT. Com Fernando Henrique Cardoso, que saiu endeusado pela criação do Cruzado. Não, o Fernando Henrique foi já o homem do Real. Ele criou, em 1994. Isso. Em 94 ele fez o Real. Então, ele saiu dessa situação do PSDB e PSDB-PT. E foi indo. Levou 8 anos, depois o Lula entrou, levou 8 anos, conseguiu fazer a sucessora, e sempre aí depois, só agora, olha bem quantos anos depois, 30 anos depois, surgiu uma nova força, que foi o bolsonarismo. O Brasil não teve outra força agora, que a direita se organizou através do ex-presidente Jair Bolsonaro, que conseguiu restabelecer uma força, porque antes não tinha isso. Não tinha e não teve. A gente vê aqui, por isso que a gente vê as questões da política. Pelotas desde 1996, então lá se vai no ano que vem 30 anos. 30 anos no ano que vem, de uma força da esquerda, Fernando Marrone. 96 candidato, 2000 ganhou a eleição, 2004 perdeu a eleição, 2008 perdeu a eleição, 2012 concorreu a Miriam, concorreu o Marrone, perdeu a eleição, 2016 concorreu a Miriam, perdeu a eleição, em 2020 Marrone perdeu a eleição, o Ivan perdeu a eleição. Então, durante 30 anos o PT apresentou em oportunidades, uma vez a Miriam, outra o Ivan, as outras todas o Marrone. E o PSDB
que veio lá através daquela força que surgiu com o Bernardo, que era aquele grupo da direita que na época não tinha extrema direita, como a gente diz hoje, como foi a última candidatura do Marciano Peronte, que representava a extrema direita. Então, veio de lá o Bernardo, o Fetter, né? E sucessivamente depois aquele grupo seguiu por 24 anos. Então, é necessária essa renovação, o fôlego da renovação. E o ciclo aqui se deu novamente com o retorno do Marrone 20 anos depois que presidiu a prefeitura lá em 2001. Muito bem lembrado, né? Então, é verdade. Mais perguntas, hein? Tem uma última pergunta aqui para o vereador, se me permite. Vereador, o senhor reforça a união entre o Executivo e o Legislativo como pilar de sua atuação, né? Como essa postura influencia positivamente os resultados concretos para a população de Pelotas? Se não tiver harmonia entre os poderes, quem perde é o povo. E foi o que a gente acompanhou agora no primeiro semestre. O governo não conseguiu estabelecer uma base na Câmara Municipal, passou por ampla dificuldade, que o PT e o governo atual elegeu apenas diretamente 4 vereadores, 2 do PT e 2 do PSOL, buscou uma base que não era sólida. O campo da oposição se organizou e fez um campo forte. Com isso, o governo acabou não conseguindo avançar e, infelizmente, eu sou sempre muito sincero em dizer aqui, acaba a população sendo prejudicada sim. Estou sendo muito sincero aqui, tem que ser, e o pessoal que está assistindo deve estar sendo. Por quê? Porque realmente as brigas, as polarizações atrasam muitas coisas que tem que avançar na Câmara. Então, a harmonia dos poderes é importante. Então, nós retomamos a harmonia dos poderes através de uma nova composição que o governo apresentou para todos os campos, chamando também o campo da oposição e disse, olha, vamos repactuar, vamos botar a bola no meio de campo, vamos avançar. E é isso que nós vamos tentar fazer a partir agora da retomada da Câmara, a partir do dia 5 de agosto, que é a primeira sessão após recesso. Muito bem. É isso. Nós falamos de tudo um pouco aqui e ainda está em aberto, ainda temos algum tempinho ainda. Quero agradecer a Fran que está acompanhando aqui a assessoria. Mandar um beijo para a Daiane, minha companheira, Daiane Dias lá. Grande abraço, Daiane Dias. Também está acompanhando. Grande vereadora também. Responsável pelo Dia do Samba. Dia também, do Samba, entre outros tantos projetos. As mães, nas creches, né? Das creches, a gente conversa uma política importante que segue a política da Daiane acontecendo. Isso parece que é importante. Passou por lá deixar uma lei importante, que é a lei da questão da situação de rua, das pessoas em situação de rua, que é de autoria dela, não retirada, né? Foi importante. E uma outra lei dela importante é a Semana de Combate ao Feminicídio, que é uma lei de autoria dela também, que acontece semanalmente graças a uma política da Daiane. Então, nós estamos de passada. Ninguém há de eterno no parlamento. O Mansur, que aconteceu, que o mais conseguiu, 40 anos durante a história da Câmara, que tem lá quase 200 anos. Né? A Câmara tem quase 200 anos de existência. O Mansur foi o que mais avançou no sentido de ter 40 anos. Eu digo, olha, cada um faz a sua parte. Política, a boa política, fica de dica aqui, é a roda gigante. Quando tu está em cima, não trata mal os que estão embaixo, porque uma hora os que estão embaixo vão subir na roda gigante. Então, a roda. A roda, e a roda gigante é o grande exemplo. Lembrei do Chacrinha, aquela discoteca do Mas a roda gigante da política é isso. Então, são ciclos. Uns acabam, outros iniciam, mas o mais importante é a gente dar continuidade e entregar para a população. Feliz da população que tem poder executivo e legislativo trabalhando junto, entregando muitas coisas boas. Muito importante esse debate. A TV Com Pelotas está proporcionando a você esses debates, essas conversas tranquilas, muita tranquilidade, para os vereadores poderem virem aqui, à vontade, falarem, responderem. E nós aqui com o apoio do Ederson, né, que está aqui nos acompanhando, que também é fotógrafo profissional, faz um grande trabalho, e também repórter do Tribuna Pelotense. Essa é a nossa ideia, convidar você para participar, mandar mensagens, e a TV Com fazendo seu papel, né, Marcos? Claro. A TV Com está fazendo 23 anos, anos, pode melhorar muito mais. Precisa de apoio. Participação. Apoio aqui, ó, nós estamos no estúdio aqui, um estúdio lindo. É humilde. Mas é isso, é descontraído, é tranquilo, é sem veto, o pessoal manda mensagem, vocês não lê todas, não esconde nada. Depois a gente responde aos poucos porque tá no Facebook, depois fica ali, ninguém apaga nada, e isso que é legal, a gente tem que fazer. E esses debates são importantes, eu acho que também serve para a população
conhecer quem são os vereadores, porque hoje a população, por mais que tenha o canal da TV Câmara, as pessoas não têm essa oportunidade, porque lá na Câmara está debatendo, agora aqui não, aqui tu está falando, respondendo, vem as perguntas ali, tu pode responder, e as pessoas também vendo qual é o papel fundamental de cada um dos vereadores. A população pode participar. É. Vereador, nós estamos aí nos encaminhando para o final. Obrigado. Vou passar a palavra para o meu colega aqui de programa, Ederson. Eu vou dar uma perguntinha pro vereador. O O Ederson senhor gosta das de... perguntas. Tem que Mas uma perguntar. pergunta boa agora. Uma pergunta Agora, boa. as outras também foram boas, mas essa aqui eu acho que o vereador vai gostar. Muito bom. O senhor gosta de churrasco, vereador? E de churrasco. uísque? Tudo, mais um pouco. É mesmo, então eu tenho um lugar especial para apresentar para o senhor, lá no Capão do Leão, na rua Edmundo Pérez, 750, mini mercado e açougue Costa. O Bruno lá tem ótimas carnes, bons uísques lá, o senhor dá uma passadinha lá e confira, que ele vai lhe mostrar o melhor que tem, tá bem? Obrigado. Tudo bem. Eu vou... Acho que perguntas aí, tem tantas aqui, mas a gente vai depois responder aos poucos, né? Para todos aí, para você que vai estar assistindo, a gente vai passando para o vereador, inclusive, algumas perguntas depois. Vereador, suas palavras finais aí, né? Desejo aí de um grande e bom mandato, afinal de contas são 7 meses deste mandato. 7 meses, né? Mas a gente tem muita coisa pela frente para fazer, eu acho que a gente tem muito para entregar para a cidade. Acho que a primeira coisa que não falta do vereador Marcola é dedicação, vontade que as coisas aconteçam, buscar sempre o mais. Eu acho que sempre vai ser pouco para o que a população merece daqueles que realmente honram. Hoje eu dizia lá na reunião assim, olha, nós somos privilegiados, entendeu? Nós temos 350 mil habitantes em Pelotas, baixou no último censo 325 mil, eu acompanhei o censo, por isso que eu disse, eu leio 325 mil, e nós somos 21 escolhidos para estar lá numa Câmara representando. Então nós temos que ter essa satisfação de entregar a confiança que a população nos deu. Então eu quero dizer para as pessoas, me colocar sempre à disposição, estamos lá na Câmara, ou seja, nosso escritório no bairro que está aberto lá na rua Santa Clara 193 e nunca fechou. Mesmo antes de ser vereador, a gente já elegeu, eu estava lá aberto desde 2012, então lá tem 13 anos que eu tenho um escritório no bairro à disposição da população para ouvir e escutar todos, porque eu acho que é isso, o vereador não pode esconder. Aquele que quiser ser vereador se esconder da população não merece estar lá e receber a oportunidade que tem. Então eu atendo todos, não bloqueio ninguém, falo com todo mundo, aceito xingada, dou razão para as pessoas muitas vezes, debato, discuto, porque eu acho que é dessa forma que se faz a boa política. Olha, tem pedido de prorrogação aqui, ó. Vamos lá. Mas, ó, Gilney Valim, Flávio, manda uma pergunta aí. Fala sobre o canal que corta o Simões Lopes. Não, agora depende... Ilha Bancos. Ele tá reclamando do canal ali que cruza o Simões Lopes. Tá. É o canal Santa Bárbara? O canal Santa Bárbara. Muita sujeira, bancos de areia. Uhum. Olha, é bom lembrar que não é prefeito aqui, né? Não, é mas vereador. tem que Mas sempre tem alguma forma. Tem? Caminhar junto ao Sanep. Então, o Sanep tem que limpar os canais, tem que drenar, estão fazendo e nós vamos cobrar do presidente Elemar, que é meu amigo pessoal, por sinal, sim. não escondo aqui uma pessoa de extrema confiança. Deixa eu ver se eu tenho. entendi aqui. Ele quer do lado dos Dagos. Dagos Lanches. Lago Ah, isso, é tá, o canal temos- Santa Bárbara. Canal Santa Bárbara, Canal Santa Bárbara que é. passa pelo Simões Lopes. E precisa ser limpo realmente. Para limpar o canal, tem eles têm uma poclém com lança maior, mas ali precisa ter a draga. Precisa ser dragado o canal. Para ter uma dragado. Esse canal, a limpeza ideal aí do canal Santa Bárbara, que passa aí do lado do Dagos, que é um bom lanche, vamos fazer uma merchandising aqui para ele. É necessário ser com uma draga para fazer bem limpo, senão vai fazer meia boca. Aí não resolve. Não resolve. Eduardo Amaro, obrigado. Admiro tua resiliência. Também, obrigado. Rafael Silva, arrumando as ruas, melhora o transporte coletivo, inclusive com ônibus com ar-condicionado. Pois mas assim, como é que vai ter um ônibus ar-condicionado, as pessoas comendo poeira? Não, com aquele buraco ali, o ar-condicionado cai. Não funciona, então. Por que não tem ar? Não tem? Porque as ruas, então, é necessário um programa de pavimentação Eu futura. achei aqui o que o Rafael falava, ó. Dinheiro do estacionamento privativo tem que ser usado para arrumar as ruas da cidade que estão cheias de buraco.
o Lucas Ferreira, é isso aí, gente. Mas foi Muito que eu obrigado. falei assim, ó, Flávio, que eu falei, o dinheiro tem que ser utilizado para baixar a passagem. E baixa a passagem se as ruas estiverem arrumadas, porque dentro da passagem do transporte coletivo está embutido manutenção. Então, se todas as ruas forem pavimentadas, vai diminuir o custo de manutenção, vai baratear a passagem. Vai baratear. Vai baratear. Agora, o que não dá é para os recursos que são oriundos de multas, que são oriundos do estacionamento rotativo, que são coisas do transporte, não ir para o Fundo Municipal de Transporte, precisa ser reativado o conselho e ser colocado para baratear a passagem. As passagens só vão baratear quando os governos entenderem como fez o governo federal durante a pandemia, dando os subsídios necessários para baixar a passagem. Há recurso para isso, falta vontade política. A população de Pelotas aqui está me pedindo, aqui eu não posso deixar de perguntar, então. Vereador, questão da CE Equatorial, tem muita gente reclamando para nós aqui, no jornal e tanto. Não, tá um caos e a gente está recebendo aqui, nós estamos aqui agora aqui, o telefone não para, de modo especial os moradores da Zola Amaro, ali próximo ao Sereno, 72 horas sem luz. Teve 72 horas. E ali tem comércio. comércio. Tem comércio já período de tudo, e ali a Zola Amaro é a rua que tem o Serenep, tem toda aquela situação ali. Então, é necessário, nós vamos intervir urgentemente, falando com a gerência geral da Equatorial aqui, o Diogo, que é uma pessoa que a gente tem a relação política, de falar e cobrar dele essas situações. E no demais, as pessoas devem registrar, as pessoas têm que ligar pela CE, guardar, e outra coisa, buscar os ressarcimentos necessários judicialmente, porque tem como receber. Muito bem, quero lembrar aqui que essa live irá ao ar no canal 14 da NET também, acho que quarta-feira às 11 horas, é isso aí. Nós estaremos ao vivo no canal 14 com a live, com a presença do vereador Marcos Ferreira, conhecido por Marcola, conhecido carinhosamente por Marcola. Um Né? apelido carinhoso. Recebi quando era jovem, o Marcola, todo mundo sabe quem é, torcedor histórico do Grêmio Esportivo Brasil. É verdade. E me honro muito carregar esse apelido na minha vida pública, política e de modo especial na minha vida privada também, porque É chavante. Não, Marcola só existe no Brasil, não existe Marcola no Pelotas, né? Então, muito bem. E agora vamos passar a ser Farroupilha. O Farroupilha é vizinho da minha casa, pois né? É, tá Farroupilha dentro agora do bairro. tá lá no bairro na ponta, no bairro Santa Terezinha. Mandar um abraço aí para Adriano e para o Fábio aí, Farroupilha. Farroupilha. Né? E quero agradecer então a tua presença. Volte sempre. Muito obrigado. O canal está aberto aí. Um abraço para ti, para o Ederson, para todos os telespectadores da TV Com. Parabéns pelo programa democrático. Isso é importante. E que as pessoas possam assistir, os empresários possam incentivar, porque é necessário a gente ajudar a TV Com seguir fazendo a boa comunicação e fazendo a democracia acontecer como o programa de hoje. Parabéns, obrigado. Obrigado, meu irmão, meu amigo, meu colega Ederson, que está aqui apoiando, fazendo. Segunda-feira está em jogo do Grêmio, agora tem que ir para casa secar um pouquinho o Grêmio. Grêmio Fortaleza. E é a equipe técnica que está aqui conosco, que sem equipe técnica a gente não entra no ar. É verdade, isso aí. Uma boa noite para você, telespectador. Não esqueça, Pelotas, TV Com Pelotas, 23 anos junto à comunidade.